Hoje eu estou conversando com a jornalista Vanja Nóbrega, diretora da área de Comunicação e Publicidade da Assembleia Legislativa do Tocantins. Vanja, a gente pode chamar de casamento a comunicação com a presidência da Assembleia quando a gente pensa em cultura, porque hoje o olhar cultural da Assembleia é totalmente diferente. Nunca tinha acontecido esse tipo de coisa. Como é que surgiu isso? Ué, é bom esclarecer que quando a gente fala assim que há um casamento da Assembleia com a área cultural, a comunicação, a Assembleia e a área cultural, é, geralmente pode remeter à ideia de que a gente está fazendo assim produções culturais. Sim. E, na verdade, a Assembleia, como uma casa legislativa, o que ela pretende, o que ela está tentando fazer, inclusive por meio da Escola do Legislativo, é dar condições para que as prefeituras, para que os ativistas culturais, digamos assim, tenham condições técnicas e legais de pleitear os recursos públicos para sim, para estes fazerem produções culturais. Uhum. Por exemplo, um exemplo muito claro disso foi um projeto que muito nos orgulha e que, inclusive, a Assembleia concorreu ao título de Assembleia Cidadã na Unale, agora que foi em Fortaleza, nesse ano, agora em novembro, por esse projeto que é a Caravana do Legislativo Lei Paulo Gustavo. Quando a ideia de criar essa caravana surgiu, que foi apresentada ao presidente, ele de cara imediatamente abraçou a ideia por entender que havia necessidade de que os municípios tivessem informações de como acessar recursos para serem investidos na cultura. Uhum. Por exemplo, quando foi a Lei Rouanet foi criada para tentar socorrer naquele período de pandemia, e foi liberado recursos aqui para todos os estados. Aldir Blanc. Aldir Blanc, desculpa. Aqui para o estado, por exemplo, 65% daqueles recursos voltaram. Dos 35 que ficaram, parte dos municípios não conseguiram limpar seus nomes, ficaram pendurados, digamos assim, porque não conseguiram fazer o processo de prestação de contas. Porque, de fato, são processos muito técnicos, muito burocráticos, e que, para quem não tem familiaridade com isso, fica complicado. Você pega, por exemplo, municípios muito pequenos, Lavandeiras, Otaipas, enfim, esses municípios menores que você tem dificuldade de, no próprio município, você conseguir profissionais tecnicamente capazes, habilitados para elaborar esses projetos. E os pré-requisitos para você acessar esses recursos, até porque são recursos a fundo perdido, então não são empréstimos. Para você acessar esses recursos, você precisa ter um conselho de cultura. Aí você imagina um município pequeno criar um conselho de cultura, criar um fundo de cultura que abrir uma conta própria para que os recursos que venham entrem ali. Então, muitas vezes o município precisa daquele recurso, até porque é um dinheiro em que ele vai fomentar a produção cultural local, ele vai contar a sua própria história com aqueles recursos, e ele não tem como acessar por causa da burocracia. A Lei Paulo Gustavo, a caravana do Legislativo, a proposta dela foi até esses municípios, explicou, segurou na mão e explicou, olha, não é tão difícil. Para fazer isso, você precisa fazer isso aqui primeiro. Isso aqui a gente faz assim, faz assado. Então, esmiuçou tão corretamente, ainda criou um canal de comunicação para que quando eles fossem executar na prática, surgiu alguma dúvida, liga na Escola do Legislativo, que lá eles vão explicar a sua dúvida personalizada, como é que tira a dúvida personalizada daquele município. E o resultado foi extraordinário, porque dos 139 municípios do Tocantins, apenas 2 não conseguiram, naquele momento, se habilitar para receber os recursos da Paulo Gustavo. E mesmo assim poderão fazer em outro momento, porque outros recursos de cultura virão. Então, quando a gente fala que a Assembleia entende a importância cultural, entende que os municípios precisam ter capacidade de acessar esses recursos para fomentar individualmente as suas manifestações culturais, que são muitas no estado e muito ricas. Muito. Fora isso, a gente tem também, por exemplo, a questão
dos espaços da Assembleia cedido para exposições e para outras manifestações. A gente tem muito orgulho, por exemplo, da gente ter tantos pedidos de pessoas que querem expor seus trabalhos aqui. Pinturas, fotografia, lançamento de livros. Então a gente fica muito contente porque a gente tem outros espaços públicos que são, às vezes, são maiores, até são mais bonitos. Mas a Assembleia é tão aberta, é tão fácil você enxergar a Assembleia como um espaço popular, como uma casa que realmente seja do povo, e que sempre tem esses pedidos aqui, isso muito nos orgulha. Inclusive, a deputada Jane Valcari já promoveu aqui na Assembleia 2 edições da Semana Cultural e de Empreendedorismo, né? E eu cheguei aqui um dia, vi essa Assembleia cheia de estandes, aquilo é uma maravilha. Não, aquilo ali é extraordinário, inclusive, assim, é uma ideia muito ousada da deputada, até porque é muito trabalhoso. Tudo que é mais ousado é muito trabalhoso, né? Então, assim, a ideia da deputada é você exatamente pegar, você chega numa comunidade, você pega o talento que as pessoas têm, transforma, e a capacidade que essas pessoas têm de transformar esse talento num meio de vida e conseguir sustentar suas próprias famílias com isso. E o que a deputada fez foi abrir as portas da Assembleia, e eu falo da deputada porque a iniciativa foi dela, mas que assim, a Assembleia está aberta para outras iniciativas semelhantes, como já tivemos também outras iniciativas parecidas, e hoje o segundo evento que a deputada realizou, ela ocupou todos os espaços dessa Assembleia e continuou com lista de espera por causa do resultado da primeira. Porque aqui é um lugar em que as pessoas visitam, é uma casa que é muito aberta, em que tem uma visitação fácil, a população vem aqui, então quando ela dá de cara com essas manifestações, aí é muito interessante, inclusive junta também, assim, além da questão do empreendedorismo, o que é que a comunidade pode fazer, qual o talento que ela pode aproveitar e transformar esse talento no meio de vida. Ainda tem também a questão de que nas regiões aqui da cidade, você tem manifestações culturais, então ela traz zabumbeiro, forrozeiro, pessoas que dançam, poetas, pessoas cantores. Então é impressionante você conseguir juntar tudo isso, e você perceber que além de você estar oportunizando as pessoas de se manifestarem, que isso é cultura, quando eu apresento o meu meio de vida, meu estilo de vida, como eu enxergo o mundo e como eu apresento esse mundo com a minha linguagem, com aquilo que eu tenho, seja num trabalho manufaturado, seja cantando, dançando ou declamando, isso é cultura. E ela explorar o que tem em cada micro-região aqui da cidade, isso é extraordinário, isso é muito bacana. Hoje eu estou conversando com a jornalista Vanja Nóbrega, diretora da área de Comunicação e Publicidade da Assembleia Legislativa. Nós voltamos já já.